Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos em seu capítulo 5, versículo 34. Marcos capítulo 5, versículo 34. Desde semana passada nós temos pensado no tema O que só Jesus diria. E pensamos na primeira frase, os teus pecados estão perdoados. E nessa manhã, uma nova frase que só Jesus diria. Marcos capítulo 5, versículo 34. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: e ele lhe disse, filha, vamos juntos? A tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Podeis sentar. Frases que só Jesus tem credibilidade para dizer. Porque muito mais importante do que a mensagem é o remetente da mensagem. Se ele tem ou não autoridade para dizer, e essas frases que temos pensado, só Jesus tem autoridade para dizer. Os teus pecados estão perdoados. Jesus disse isso para a mulher pecadora e Jesus disse isso para o paralítico que desceu pelo telhado. Eles foram até Jesus e, como nós vimos na semana passada, eles foram até Jesus com fé, com humildade e com coragem. Há uma outra palavra que vem ou antes ou depois dela, e é a palavra vai. Nas 4 vezes que Jesus diz, a tua fé te salvou, ou antes ou depois, Jesus diz também, vai. E o que isso me ensinou? Me ensinou que todos os que vão até Jesus devem seguir, só que de uma forma diferente, com uma postura diferente. Deve seguir, outrora andava sozinho, mas agora segue em frente com Jesus depois de uma transformação completa oferecida por Jesus. Essa frase Jesus disse para a mulher pecadora, para a mulher do fluxo de sangue, para o cego Bartimeu e para o leproso. Vai, a tua fé te salvou. Irmãos, nós devemos seguir a Jesus, transformados e crendo na obra redentora e maravilhosa que Cristo fez em nossas vidas depois de termos este encontro com Ele. Amém. Nós não devemos esmurecer, porque olha que coisa interessante. No encontro que Jesus teve com a mulher pecadora e com a mulher do fluxo de sangue, o Senhor vai dizer, vai e siga em paz. Nós sabemos muito bem, e nós falamos sobre isso na semana passada, que a mulher pecadora chega diante do Senhor em uma atitude de adoração, chorando, enxugando as lágrimas com os seus próprios cabelos, um perfume caríssimo, tudo aquilo nós vimos, e o Senhor olha para ela e diz, os teus pecados estão perdoados, e logo depois Jesus diz, vai, a tua fé te salvou e siga em paz. Porque aquele que não tem Jesus, antes do encontro com Jesus, não tem paz. Mas depois que se tem um encontro com o Senhor, irmãos, a paz inunda o coração daqueles que ouvem de Jesus, que pela fé a salvação chegou. E é fantástico isso. Vá em paz. A mulher do fluxo de sangue que procurou em muitos médicos a cura para o seu problema, e isso está registrado lá em Marcos capítulo 5, e em Lucas capítulo 8, e ela procura em muitos médicos, e eu fico imaginando a frustração daquela mulher, e a expectativa daquela mulher, indo em cada médico. Então ela vai em um, e nada, ela vai em outro, e nada, e vai gastando tudo o que tem, e vai piorando, até que alguém fala de Jesus para ela. Ela ouviu falar de Jesus e foi em direção a Cristo pensando, se eu apenas tocar em sua orla, serei curada. E ela vai,
e ela enfrenta toda aquela multidão. Ela encosta em Jesus e Jesus para, alguém me tocou. E os discípulos, não, Senhor, está todo mundo te tocando aqui. Está todo mundo te apertando, como alguém me tocou? Alguém me tocou diferente. E Jesus diz, quem me tocou? Jesus sabia quem havia tocado? Claro. O nosso Senhor é onisciente. Mas muito mais do que uma cura física, o Senhor está interessado na cura espiritual das pessoas. E depois que aquela mulher se identifica, o Senhor Jesus olha para ela e diz, vai, a tua fé te salvou, vá em paz. E é isso que o Senhor faz para todos aqueles que têm um encontro com Ele. O Senhor dá paz, não a paz que o mundo dá, não a paz sustentada em coisas, não, mas é a paz na suficiência de sua própria pessoa, porque só Jesus satisfaz, só Jesus pode dar paz para a sua alma, só Jesus pode dar tranquilidade em meio a tantas dificuldades e problemas. Em meio à tempestade, como nós ouvimos na última quarta-feira, em meio à tempestade, só o Senhor tem aquela voz que apazigua os corações. E aquela mulher entendeu. Aquela mulher entendeu que para ter um bom ânimo é só com Jesus. Jesus disse para ela, tem de bom ânimo. A mulher do fluxo de sangue experimentou muito mais do que uma cura física, mas experimentou a cura espiritual, porque foi salva. Meu irmão, em nome de Jesus, se você já ouviu essa frase do Senhor, viva em paz, porque você ouviu para viver em paz. Se existe algo perturbando o seu coração, lembre-se das palavras de Jesus. A tua fé te salvou, vá em paz, siga em paz, caminhe em paz. Muitos perderam a sua paz e até se esquecem de que são filhos do Senhor. Mas essa palavra veio falar aos nossos corações de que foi Jesus quem declarou a nossa salvação. E por isso, por Ele, por intermédio dEle, nós temos paz, em nome de Jesus. Mas nós temos também o terceiro personagem que, de maneira fantástica, ouviu de Jesus também, a tua fé te salvou. Os 10 leprosos samaritanos, que Jesus estava passando e aqueles leprosos chegaram e pediram a misericórdia do Senhor. Nos cure, e Jesus disse, vão lá e se apresentem aos sacerdotes. E eles saíram, os 10. Só que e a palavra fala que viu o que tinha acontecido com ele. Porque eles foram curados. Chegaram lá os sacerdotes, e os sacerdotes declararam que eles estavam limpos, como dizia a lei da época. Mas dos 10 foi completamente diferente. Porque quando ele viu que estava curado, peraí, deixa eu voltar lá. Eu não vou para o sacerdote, eu vou para aquele que me curou. E ele volta de que maneira? Glórias a Deus, glórias a Deus. Chega diante de Cristo e se encurva diante de Cristo, e o que Cristo responde para ele? Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Muito mais do que uma cura física, aquele leproso samaritano experimentou a cura espiritual. E essa frase, a tua fé te salvou, só Jesus pode dizer. Porque é só Jesus que pode salvar. É só Jesus que pode levantar aquele que está caído. E Jesus diz, vai, levanta-te e vá. E aqui, irmãos, há um ensinamento também muito importante. Porque Jesus não vai pegar você no colo e vai assim, vamos lá,
agora você não está conseguindo andar, então Jesus pega você no colo e vai caminhando por você. Isso não está na Bíblia. Jesus não pega ninguém no colo. Jesus diz, levanta-te e vá. Então nós caminhamos com Cristo e caímos, a palavra do Senhor é, você já ouviu, a tua fé te salvou? Então levanta-te e vá. E siga em frente. Se você está aqui, meu irmão, está debruçado, está caído, em nome de Jesus, levanta-te e vá, a tua fé te salvou, palavras de Jesus para você. E aquele leproso foi, de pé. Nós, quando nos prostramos diante do Senhor Jesus, recebemos de Jesus essa palavra, onde nós devemos nos levantar e seguir. Se você está sofrendo sem direção, sem rumo, em nome de Jesus, levante-te. O Senhor é com você. A tua fé te salvou. Vá em frente. O Senhor estará com você nas batalhas. O Senhor estará com você nas dificuldades. O Senhor estará com você nos desafios. Mas levante-se em nome de Jesus. Não fique prostrado, levante-se em nome de Jesus. Todos nós podemos cair. Todos nós podemos estar no chão em determinados momentos de nossa vida. Mas ouvimos de Jesus, a tua fé te salvou. Então levanta-te em nome de Jesus. E se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, saiba, Jesus quer dizer para você que pela sua fé você será salvo. Basta você dizer, eu quero Jesus como Senhor de minha vida. E você será salvo. E você vai se levantar. E você vai seguir. E você vai seguir. Irmãos, é muito importante nós termos essa palavra de Jesus, porque se nós ouvirmos as vozes que estão além da nossa vida espiritual, saudável, a voz do mundo, a voz da nossa carne, a voz do diabo, nós ficamos prostrados, parados e estagnados na nossa fé. Mas eu quero que você preste atenção nessa frase. A tua fé te salvou. Então levanta-te. A tua fé te salvou. O quarto personagem que ouviu de Jesus essa frase está registrado lá em Marcos, capítulo 10, 46 a 52, é o cego Bartimeu. E o cego Bartimeu, a história dele é muito interessante, porque ele está mendigando, cego. E nós sabemos que naquele tempo, quem passava por um problema físico era escória. E ele ouve falar que é Jesus o Nazareno quem está passando. E ele começa então a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E uma coisa muito interessante é que ele tinha determinado conhecimento por saber que Jesus era filho de Davi. Sabia da linhagem que nós estamos ouvindo aos domingos à noite. Ele sabia. E ele começa a clamar. E aí tem as vozes, né? Cala a boca, para de perturbar, o que você está falando? E ele não estava nem aí. Continuou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que maravilha é que Jesus para e manda chamar o cego. O que isso nos ensina? Que aquele que clama ao Senhor, o Senhor sempre vai parar para ouvir. Sempre. Sempre. Aquele que clama de coração, crendo que Jesus é o filho de Davi, Jesus vai parar para te ouvir. E Jesus para, chame o cego. Alguém chega e fala, tem bom ânimo, levanta-te, o mestre está te chamando, e ele vai. E ele chega diante de Jesus, e Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E o cego diz, eu quero ver. Jesus, então veja. Vai, a tua fé
te salvou. E Jesus diz essa frase poderosa na vida daquele cego também. Só que, por que a fé salvou aquele cego? Porque ele estava interessado, sim, na sua vista, mas ele descobre uma vista, uma visão de algo muito maior. E quem olha para Jesus, olha para algo muito maior. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador, enxerga coisas que outros não conseguem enxergar. E o cego Bartimeu, ele recuperou a sua vista física, mas sobretudo ganhou a sua vista espiritual. Porque ele ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. E se você e eu queremos ter uma vida saudável, espiritualmente falando, nós devemos olhar para o Senhor com os olhos da fé. Nós devemos olhar para o Senhor confiando na poderosa mão do Senhor. Nós devemos olhar para o Senhor como de fato o Senhor é. Nós não devemos desenvolver ideias na nossa cabeça de um Deus que não existe. Mas nós devemos entender que Jesus é o que é. E sendo o Todo-Poderoso Deus, Ele tem grandíssimas coisas para nós, quando nós aplicamos a nossa fé nele. Então, se você ouviu do Senhor Jesus um dia, que a tua fé te salvou, saiba, em nome de Jesus, você vê coisas e pode ver coisas maravilhosas, como este cego também viu. Agora, que bênção, a primeira coisa que o cego viu foi Jesus, depois da cegueira. E é assim, quando nós andávamos perdidos e confessamos Jesus como Senhor de nossa vida, o primeiro que vimos pelos olhos da fé foi Cristo. E o cego Bartimeu viu Cristo 2 vezes. A primeira vez, viu fisicamente e viu espiritualmente. Então, em nome de Jesus, a palavra de Deus te chama para que você veja coisas grandíssimas do Senhor. A palavra de Deus te chama, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, para que nessa manhã você tome e veja Jesus. Porque Cristo arrancou de nós todo tipo de cegueira espiritual. Arrancou de nós, nos deu vista. E nós vislumbramos tantas coisas, não é mesmo? Vou dizer apenas uma. Nós vislumbramos os céus, onde habitaremos por toda a eternidade. Por isso que só Jesus poderia dizer o que disse: a tua fé te salvou. E o cego fez o quê? Depois que viu Jesus, seguiu a Jesus. Continuou com Cristo. Não deixou Jesus, mas seguiu a Jesus. E é assim, porque aquele que vê Jesus pelos olhos da fé, não vai seguir por outra direção. Porque qual caminho que é melhor do que o caminho oferecido por Cristo? Qual outro caminho nos oferece paz, alegria, amor, bondade e benignidade, se não o caminho oferecido por Cristo? Aonde mais nós teríamos alimento espiritual, cuidado, se não o caminho de Cristo? Então, para que nós vamos ir para outro caminho? Não faz sentido, por isso devemos olhar para Jesus, por isso devemos seguir a Jesus, por isso devemos viver intensamente o Evangelho e a fé, porque é só Jesus que pode nos dar o que nós temos, a salvação. Só Jesus pode nos dar o que nós temos, a fé. Só Jesus pode nos dar o que nós temos, a alegria e a certeza de um dia morarmos no céu de Deus para sempre. Em nenhum outro lugar tem isso, só em Jesus. E se é só em Jesus, nós vamos seguir só a Jesus. Amém, irmãos? Vai, a tua fé te salvou. Para as mulheres, a pecadora e a do fluxo de sangue, Deus disse: vai, a tua fé te salvou, siga em paz. Para o leproso, o Senhor disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E para Bartimeu, Jesus disse: veja,
Pois veja, a tua fé te salvou. Você que está aqui nessa manhã e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você pode ouvir isso hoje de Jesus. A tua fé te salvou. E você, meu irmão, que aqui está, se está faltando paz para o seu coração, lembre-se que você já ouviu essa frase, portanto você tem paz. Você tem paz. Lembre-se que você deve seguir a sua caminhada cristã de pé, vendo coisas inefáveis que só o Senhor pode oferecer. E que este Cristo nos abençoe ricamente.